A gratidão é a mãe de todas as virtudes, segundo o filósofo romano Marco Antônio Cícero. Ele diz que a gratidão ela é a principal virtude do ser humano. O que é uma virtude? É uma qualidade. E esse filósofo romano diz que a principal qualidade, ou a mãe de todas as qualidades que cada pessoa pode desenvolver na sua vida, mais até do que o amor, mais do que a bondade, mais até do que você fazer algo de bom aos outros, mais do que vencer o egoísmo, ele diz que a principal virtude é a gratidão. E por que ele diz que a mãe de todas as virtudes é a gratidão? E nós vamos ver a Bíblia corroborando ou trazendo principalmente base para tudo isso. Porque quando nós não temos gratidão, é muito provável que vamos ter dificuldades, Séfora, a termos amor, a termos bondade, a reconhecermos o nosso egoísmo. A gratidão, sim, Davi, ela é uma base que todos nós precisamos ter. O grande problema é que, infelizmente, Sidney, alguns de nós não fomos ensinados ou nunca priorizamos o processo da gratidão. E por conta disso é que provavelmente nós falhamos. E é provavelmente que não recebamos os resultados, pastor Anderson, que tem na gratidão. No domingo que vem eu quero falar sobre as consequências de uma vida grata, de uma vida em gratidão, os resultados que ela traz. E nós vamos entender que eles são muito mais sobrenaturais do que qualquer outro resultado que eu e você possamos gerar em nossas vidas. Quando falamos cristiano em gratidão, nós precisamos entender que precisamos, Nil, ser gratos pelo menos nos 3 principais núcleos de relacionamento que nós desenvolvemos na nossa vida. O primeiro nível de relacionamento que nós precisamos ter, Brito, é a gratidão a Deus, Wagner. Eu tenho certeza, por mais difícil que tenha sido o ano ou tenha sido a sua vida, você tem motivos para ser grato, sim ou não? Nós temos. Alguns dias atrás eu conversava com a minha mãe, e ela falando da vida dela foi uma vida muito difícil, uma mulher muito guerreira, foi difícil na infância, numa casa com 9 irmãos, no meio da roça, de muita dificuldade, foi difícil quando casou, talvez até casou para fugir daquela vida difícil, e pegou uma vida mais difícil ainda. Foi difícil no desenrolar da vida, foi difícil no trabalho, na vida profissional, nas conquistas. Ela diz para nós, sempre teve muito preço. As coisas nunca vieram tão fáceis ou vieram fáceis, sempre foi difícil. E eu comecei a ver naquela conversa com ela que estava começando a desenvolver ali uma ponta de murmuração, Davi, sabe? Ó dias, ó céus, ó azar, como as coisas são complicadas. Eu falei, mas a senhora tem motivos para agradecer? Ela falou, sim, mas foi difícil. Eu falei, para com isso. A senhora tem motivos para agradecer. E eu tenho certeza absoluta que debaixo de todas essas situações difíceis que a senhora passou, uma só coisa que Deus fez, e Ele fez muito mais, mas uma só compensaria todas as perdas e dificuldades. Ela falou, qual? Eu falei, eu e o Marcelo. Me achei, né? Só um pouquinho. Eu falei para ela, Deus te deu filhos. Conheço tantas pessoas que gostariam de ter filhos e não conseguiram conquistá-los. Eu conheço outras pessoas que tiveram filhos, mas não conseguiram que os seus filhos tivessem a vida plena como seus filhos têm. Eu conheço outras que os filhos até têm uma vida plena, mas não conseguiram fazer com que eles fossem alcançados pelo Evangelho. Você, mais do que ter 2 filhos cristãos, você tem 2 filhos pregadores. E eu comecei a falar para ela, ela começou a abrir o olho assim, começou a ficar grandão assim. E a conversa acabou ali. E eu acredito que quando saí dali, ela falou, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua direção. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Por mais difícil que esteja sendo talvez a sua vida em 2021, se você parar para olhar, você vai descobrir que você tem muitos motivos para agradecer a Deus nesse ano. Amém, queridos? Segundo nível de relacionamento que nós precisamos demonstrar gratidão é na relação com a nossa família. Como eu falei aqui na oração, Tiago, por mais que possamos enfrentar situações adversas no meio da família, né? Eu tenho certeza que você precisa desenvolver gratidão por aquele que eles representam para você. Só no fato de não estarmos sozinhos já é maravilhoso, é verdade ou não é? Só no fato de nós termos alguém para nos chamar de pai, nos chamar de amor, nos chamar de marido, nos chamar de filho, já é maravilhoso. Porém, os nossos familiares, muitas vezes, pastor Anderson, eles são os que mais enfrentam dificuldades das nossas instabilidades de humor,
das nossas perdas de domínio próprio, das nossas impaciências, dos nossos fracassos, das nossas decisões erradas. E sim, nós precisamos aprender a desenvolver, Johnny, um hábito de gratidão a eles, a Deus através deles, a eles pelo que eles fazem, por como muitas vezes eles até nos suportam, Sil. Ser grato. Ser grato por muitas vezes eles serem misericordiosos, ser gratos por muitas vezes eles serem firmes, ser gratos por muitas vezes eles nos protegerem, nos sustentarem. E quanto nós paramos para agradecê-los? E o terceiro nível de relacionamento que nós precisamos aprender a ser gratos, digo, é agradecermos aqueles que já nos abençoaram. E talvez, Flávio, esse seja o nível de relacionamento que nós mais falhamos. Que é lembrar daqueles que um dia estenderam a mão, nos trouxeram para Jesus, foram um instrumento de Deus para a restauração de algo em nossas vidas. Alguns que nos sustentaram, outros que abriram as portas para nós. A nossa tendência, Karine, é muito mais lembrar dos erros que as pessoas cometem com a gente do que aquilo que eles fizeram de bom. Eu falava com alguém essa semana e ele dizia, você pode fazer 10 coisas boas. O dia que você fizer uma ruim, as 10 que você fez serão esquecidas. E a minha pergunta é, como está o nosso nível de gratidão? Independente de que nível você está, eu acho que você já pode começar a fazer agora, né? Desenvolver agora a gratidão olhando para essa pessoa da sua família que está ao seu lado e agradecer a ela por algo que ela já fez. Você pode dizer algo a ela? Obrigado, meu amor, pela sua paciência comigo. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua parceria. Obrigado por você estar do meu lado. Muito obrigado, te amo, viu? Quando lemos esse texto, nós vamos entender não apenas a matemática da gratidão que ele apresenta aqui para nós, Guilherme, mas também vamos entender, Eric, o processo para desenvolvermos uma vida de gratidão. Esse texto ele é maravilhoso. Nós vamos encontrar muitos textos bíblicos que falam de gratidão ou de ingratidão. Um dos principais talvez seja 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Diga comigo, ser grato em tudo. Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está dizendo, sejam agradecidos. Sejam agradecidos em tudo, Richard, em tudo, sejam nos dias bons e maus. Porque você tem que entender que as coisas vão acontecer. Ontem a minha alma estava um pouco perturbada e eu fui falar com Deus, eu fui fazer um ouvir de Deus, de algumas situações. E quando eu estava fazendo um ouvir de Deus, perguntando até para Deus o que eu posso arrumar ou consertar, a palavra que Deus me deu foi a seguinte, existem momentos em que você tem vitórias, lá no livro de Eclesiastes, e vai ter momentos que você vai ter derrotas. Existem momentos que nós vamos passar por coisas boas e vai ter momentos que vamos passar por situações difíceis. Quem me entende, diga amém. Ele diz, mas em tudo nós precisamos aprender a agradecer. Agradecer quando se ganha um carro novo, agradecer quando se aumenta o salário, agradecer quando se ganha um presentão, é fácil. O problema é agradecer quando as coisas estão difíceis, mas é aqui que nós revelamos o nosso coração grato. E essa passagem de Lucas capítulo 17 fala exatamente como vivermos este processo de gratidão. Bom, vamos entrar um pouco mais fundo naquilo que nós estamos vendo. O texto que lemos fala de 10 leprosos que encontram Jesus no meio do caminho. É importante nós entendermos, Vanessa, a cultura da lepra. A lepra é uma doença contagiosa. Então você hoje consegue talvez entender um pouco mais sobre a lepra no tempo de Covid do que o ano passado, se eu pregasse essa mensagem para você. Hoje, quando você vê alguém tossindo, você já sai correndo. Se alguém espirrando, você faz o sinal da cruz, clama a Jesus e passa álcool no corpo inteiro e bebe um golinho. Mas voltamos aqui, hoje a gente fica muito mais fácil de entender essa questão de contágio. É verdade ou não é? Muito mais fácil. E então, a pessoa, quando ela era acometida de lepra, ela tinha qualquer sinal de lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade religiosa e o governo daquele povo. Ele se apresentava ao sacerdote. Vem cá, Davi, por favor. O Davi é o sacerdote. Então o cara estava tendo lá uma coceira, uma mancha na pele, parou de sentir as suas terminações nervosas em alguma área do seu organismo. Então, ele vinha ao sacerdote e falava, sacerdote, eu estou com um problema aqui, eu queria que você fizesse uma avaliação. Era lei. E se ele quebrasse essa lei, ele poderia ser morto por conta dela. Então, ele tinha que ser fiel. Falava, pessoal, dá uma olhada, aqui eu estou com uma manchinha aqui, o senhor pode dar uma olhada, ver se isso aqui é lepra. Então, o sacerdote olhava,
Olhava isso. E ele dava aquela olhada, dizendo, não, isso aqui é só uma alergia. Como se o sacerdote tivesse capacidade médica, né, para poder fazer essa liberação. Dizia, não, pode voltar para casa. Ou ele poderia dizer, segundo o Talmud, nós precisamos avaliar, vai para a sua casa e fica em quarentena. Entendemos muito bem esse termo quarentena também. Vai e fica em quarentena, daqui tantos dias eu vou te avaliar de novo para ver se isso, né, foi curado ou não. Ou às vezes a pessoa era denunciada, estava trabalhando com alguém e puxava a manga da sua a orla ali, da sua roupa, do seu manto, e quando puxava aquela manga, alguém olhava e falava, rapaz, isso é lepra. Ô sacerdote, tinha o X9 do negócio, o João está com uma mancha na pele, então chamava o João. Fazia aquela avaliação e falava, fica 40 dias, fica tantos dias e a gente vai te avaliar de novo, ou não, você já está expulso. Dali mesmo, onde ele estava, se ele fosse diagnosticado com lepra, ele já não voltava mais para casa. Ele não voltava mais para o trabalho, não tinha acerto, 13º, fundo de garantia. Dali mesmo ele era expulso do jeito que ele estava. O sacerdote determinava que ele tinha que carregar algo que representasse ou que sinalizasse que ele era leproso. Muitos deles carregavam sinos nas suas roupas, para que quando ele andasse, aqueles sinos avisassem, lá vem um leproso, e pudesse atravessar a rua. Olha como era o processo. E dali mesmo ele era enviado, em alguns casos a própria guarda do Sinédrio carregava essa pessoa leprosa para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Era uma cidade onde todas as pessoas que estavam doentes de lepra, elas ficavam juntas, e a lepra ela é uma doença de desenvolvimento rápido, então ela vai começando a deixar a pele toda esbranquiçada, esfarelada, com o tempo vai gerando feridas, chagas, aquilo coça bastante, e muitos casos mesmo no mundo antigo, principalmente nos tempos de Jesus, as terminações do corpo, né, eles acabavam caindo, então era muito comum uma pessoa não ter nariz, os dedos estarem já corroídos, a pele ser acometida daquelas feridas e parte da pele cair de fato. Então eles iam para esse vale sim para morrerem ali. E não teria mais contaminação porque todos ali estavam. Então eles viviam como mendigos. Era a pior doença que existia, por quê? Vem cá, Davi, mais para o meio. Por que a pior doença que existia? Porque se o cara fosse cego e fosse diagnosticado a cegueira, e não teria muita dificuldade para isso, ele recebia uma capa de mendigo, então ele poderia esmolar. Se ele fosse aleijado, ele também poderia ficar no convívio dos seus familiares e ficar pelas ruas das cidades para poder receber esmolas. A cultura judaica também diz que o judeu precisa dar esmolas, tzedakah, que é você cuidar, tzedakah, tem que cuidar dos necessitados. Então, quando o cara ofertava, ele tinha que declarar isso, tzedakah, eu estou ofertando para você, eu estou sendo generoso com você. Então, voltamos aqui. O aleijado, o cego, as pessoas que tinham certas doenças, que eram tiradas e rejeitadas, marginalizadas pela sociedade judaica, porque tinham defeitos, eles podiam ficar nas ruas esmolando e recebiam esmolas. Agora, o leproso não. O leproso ele não podia ficar na rua, por quê? Porque ele poderia contaminar outra pessoa. Então ele era lançado no Vale dos Leprosos e lá ele vivia em muita miséria mesmo. Bom, o texto diz que Jesus ele está passando por Samaria, por Galileia, no meio das cidades. E no caminho, os teólogos dizem que era no caminho entre uma cidade, um caminho mais calmo, talvez uma estrada entre vilarejos, ele encontra esses 10 leprosos. E por que eu falei do Vale dos Leprosos? Porque eu acredito, apenas uma conjectura, que esses homens foram até o sacerdote. Esses homens foram liberados ou foram tirados do seu convívio familiar, foram tirados de perto dos seus filhos, nem abraçar e beijar a sua família para poder se despedir, eles podiam mais, passar pelas suas casas muito menos. Quando um leproso chegava perto de uma comunidade, ele era rejeitado, ele era espancado, ele era cuspido, as pessoas chamavam ele de maldito, elas cuspiam nele. Era muito comum as mulheres saírem com bordões, espancando os leprosos, porque eles não podiam estar ali, e eles gritavam para todo mundo saber, imundo, imundo, imundo. Então esses homens eram extremamente marginalizados, e eu acredito que esses homens, depois de serem tirados do convívio pelo sacerdote, eles vão para esse vale do leproso, e provavelmente esses 10 homens, Alisson, eles fazem amizade, eles geram um relacionamento. Então a Bíblia diz que os 10 encontram Jesus, porque na minha conjectura, no sofrimento eles disseram, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a nossa situação. E talvez um deles diz assim, bom, quando eu estava vindo para cá, eu ouvi dizer que tem um homem, um nazareno, que por onde ele passa as pessoas são transformadas, por onde ele passa mortos são ressurretos, por onde ele passa cegos voltam a ver.
E eu fico imaginando que um deles olhou e falou, bom, se ele abre o olho de cego, é muito provável que lepra ele cure também. O cara falou, outro talvez disse assim, eu não estou nem no cego, mas se ele ressuscita morto, que o cara já não tem mais vida, por que ele não pode curar a gente? Então aqueles homens, imagino eu, eles dizem assim, rapaz, vamos atrás desse cara, pode ser o Messias, pode ser um profeta, um curandeiro, não importa, vamos atrás dele. Então aqueles 10 leprosos se levantam. E para mim, esses homens não encontram Jesus simplesmente pelo acaso, mas eles estavam atrás de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Se nós queremos viver milagre, nós precisamos ir atrás de Jesus. Você fala assim, porque eu não vivo a bênção, mas você está caminhando com ele, está indo atrás dele, você está correndo atrás dele, você está buscando ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. E esses homens procuram tão intensamente que eles encontram. E a Bíblia diz que quando eles encontram de longe, agora você não é mais sacerdote, você é Jesus. Como eles não, está sendo promovido, hein? Quando eles encontram Jesus de longe, porque eles não podiam se aproximar. A lei determinava, inclusive, até a distância que ele poderia ficar de uma pessoa sã. De longe, os 10 leprosos levantam a mão e clamam, tem misericórdia de nós. Diga comigo, clamor. Diga, há um poder no clamor. Aqueles homens, eles só conseguem viver o favor de Jesus, porque eles entendiam esse princípio de clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Quando eu clamo, eu não recebo apenas a resposta, mas eu recebo as coisas grandes do Senhor. Dá glória a Deus por isso. Porém, falar de clamor aqui, Jefferson, é ser redundante, porque eu creio que clamar a gente não precisa nem ensinar. Clamar vem no nosso instinto, sim ou não? O nosso cérebro é dividido em 3 partes: sistema límbico, neocórtex e reptiliano. O sistema límbico e o neocórtex, eles vão sendo desenvolvidos no nosso crescimento. Uma pessoa, ela consegue ter 100% do seu cérebro desenvolvido aos seus 19 anos, que ela chega a 100%. Alguns homens eu acho que está indo para os 40. 100% nos 19 anos. Então, nesse tempo, o que está sendo desenvolvido? Apenas 2 partes da nossa mente. A mente racional, neocórtex, e a mente emocional, sistema límbico. Agora, o sistema reptiliano, a neurociência, a biologia, chama-se do sistema primitivo do cérebro. Porque o reptiliano, ele é o instinto, e isso nós nascemos com ele. Quando uma criança está com fome, o que ela faz? Clama, chora. Quando ela está precisando de um banho, o que ela faz? Quando ela está com sede? O sistema reptiliano, ele é a parte primitiva. E essa parte primitiva tem uma coisa que ela faz muito bem sem nós precisarmos aprender: clamar. Nós não precisamos aprender a clamar. Simplesmente nós clamamos. O cara pode ser ateu, se ele está no avião e o piloto diz, nós vamos cair. Aí ele grita, ah, meu Deus! É ou não é? Ah, ele encontra Deus ali, com certeza, aprende a clamar. Então não tenho por que eu falar de clamor com você, porque você já aprendeu. A questão não está em clamar para Jesus, porque quando aqueles homens viram, a Bíblia diz que eles clamaram. O problema não foi o clamor. Quantos homens clamaram a Jesus? A questão não está no clamor, a questão está na gratidão. Se nós aprendêssemos a desenvolver gratidão no mesmo nível que nós desenvolvemos clamor, tenha certeza absoluta que nós viveríamos muito mais a manifestação de Deus em nossas vidas do que nós vivemos. Nós não sabemos agradecer, assim como temos facilidade em clamar. Quantas coisas você pediu para Deus em 2020? Quantas delas Deus fez? E quantas vezes você parou para agradecer pelo que Deus te deu? Sabe por que a gente vai vir aqui no próximo domingo, no Thanksgiving, no nosso dia de ação de graças? Para que nós possamos desenvolver uma cultura de gratidão ao Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Davi. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade é viver um princípio chamado gratidão. É um princípio bíblico. Quando você lê esse texto bíblico aqui de Lucas capítulo 17, e você for fazer os seus pontos de meditação, e eu tenho ensinado a igreja a fazer isso. O primeiro ponto de meditação que você vai procurar em um texto bíblico no seu devocional é o princípio de Deus. Qual é o princípio bíblico desse texto? Desse texto aqui é a gratidão e de muitos outros, Tessalonicenses também e muitos outros. É um princípio que, se não for respeitado e aplicado, ele vai trazer consequências. E muitos de nós não estamos entendendo isso.
O texto revela uma coisa importante e fundamental. E matemática. Que nós temos muito mais facilidades para clamar do que para agradecer. 10 clamam e apenas um volta a agradecer. E esse é o percentual, infelizmente, que eu tenho que dizer para vocês, dentro da igreja, da humanidade, da sociedade. A matemática que nós encontramos aqui, ela poderia ser uma pesquisa amostral do Datafolha. E essa pesquisa ia dizer que, infelizmente, apenas 10% das pessoas são gratas. E quem está revelando isso aqui é o próprio Deus. Revela-se também que apenas 10% daquilo que nós recebemos de bom, nós também somos gratos. E é por isso que talvez nós ainda não tenhamos a compreensão plena do que a gratidão pode trazer em nossas vidas. Aqueles homens, como eu falei para vocês, eles não foram só curados. Porque quando foi diagnosticada a lepra deles, eles foram tirados da sua família, foram tirados dos seus filhos, dos seus pais, foram tirados do seu trabalho, foram tirados da sua condição financeira, sim ou não? A vida deles foi mudada, sim ou não? Então quando eles encontram Jesus, Márcia, e eles são curados, eles não estão sendo apenas, preste atenção nisso que é importante você entender. Eles não estão sendo apenas curados, mas eles estão sendo ressarcidos para a sua família, ressarcidos para a sua vida profissional. Ele não está sendo ressarcido apenas da sua condição financeira, apenas da sua condição social. Tudo isso está sendo gerado na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E eu pergunto para vocês, só em ser curado eles tinham motivo para agradecer? Mas eles receberam muito mais do que a cura. Existem milagres que Deus faz na minha e na sua vida que Ele gera outros milagres. Quando uma pessoa vive o milagre da restauração do casamento, ela não vive apenas a restauração do casamento, Bia. Ela vive muito mais do que isso. O que ela está vivendo? Ela está vivendo uma proteção na vida dos filhos. Ela está vivendo plenitude na sua casa, ela está vivendo paz. Uma coisa que gera outra coisa. Então sim, nós precisamos entender que estes homens, eles não foram apenas ingratos pela cura, mas eles foram ingratos pela transformação de vida que eles receberam aqui. E por que esses homens foram ingratos? Ou talvez por que, Karine, que nós muitas vezes não conseguimos ser gratos plenamente? Esses homens foram ingratos porque talvez ficaram tão empolgados pelo milagre que eles receberam, que eles não lembraram que poderiam voltar para Jesus. E às vezes isso é que nós fazemos, Cléia. Nós somos tão felizes com o que nós recebemos, que nós temos dificuldade para agradecer a Deus. Infelizmente, essa é a cultura dos 9 leprosos. Por que nós não agradecemos? Porque muitas vezes não valorizamos o que ganhamos. Por que não agradecemos? Muitas vezes porque não aprendemos a ter o hábito de gratidão. Uma coisa que eu desenvolvo nos meus filhos constantemente, Horazio, é agradecer. Qualquer coisa, obrigado pai. Qualquer coisa, obrigado mãe. E qualquer coisa que eles fazem para mim, se for pegar um sabonete para mim no banho, obrigado filho. Porque a gratidão é algo que nós precisamos desenvolver como estilo de vida. E se nunca fomos ensinados a viver estilo de vida na infância e na adolescência, dificilmente vamos ter na nossa vida adulta. E o problema é que a ingratidão, ela é uma coisa que ela contamina os que nós vamos gerando ainda. Então nós precisamos vencer isso. Por mais que tenhamos respostas, por que fomos ingratos, a ingratidão destes homens mostra apenas uma coisa: eles falharam. E assim como eles falharam, nós também muitas vezes falhamos. Quantos já fomos abençoados por Deus e no dia que Deus não nos deu a resposta favorável, nós ficamos murmurando? Quanto nós já fomos abençoados por pessoas e no dia que as pessoas de alguma forma falham com a gente rejeita? Quantos nós já fomos abençoados pela nossa família e no dia que não podemos receber aquilo que esperávamos dele, nós somos ingratos? É algo que nós precisamos aprender. Quando eu comecei a desenvolver esse esboço aqui, há uma semana atrás, na verdade essa mensagem era para ter prego na quarta-feira, Deus mudou ela, e mudou porque o conteúdo também mudou depois um pouco. Eu comecei a avaliar e dizer, Deus, o quanto eu tenho sido ingrato e não tenho prestado atenção. O quanto eu tenho vivido de favor do Senhor e não tenho prestado atenção. O quanto eu tenho motivos para desenvolver, para derramar o meu coração em gratidão na vida das pessoas e eu não tenho prestado atenção. Nós precisamos mudar isso. Terceiro ponto, quando a gente começa a avaliar tudo isso, é como desenvolver a gratidão. E eu encerro aqui, porque o meu horário já está encerrando. Qual é o processo? Pastor Anderson, acho que o maior erro que as pessoas cometem, Karen, é achar que a gratidão ela vem apenas na palavra. Obrigado. Essa é a primeira fase.
É a mais superficial. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Essa é a fase mais superficial, que é o obrigado, que é a gratidão pela palavra. Ela faz parte, mas vai muito além disso. Volta comigo no texto que nós lemos lá em Lucas capítulo 17. E nós vamos aprender. Pastora Mari, traz aquele papel para mim, senão eu posso esquecer. Com os nomes. Por favor. Quando lemos esse texto, nós vamos descobrir qual foi o processo que este homem teve para apresentar a sua gratidão, e dentro dele, nós vamos aprender quais são os passos que nós temos que dar para vivermos a gratidão. Vai lá comigo no verso 14, por favor. O verso 14. E ele, vendo os homens, disse: ide mostrai aos sacerdotes. Soltando aqui, por que Jesus mandou mostrar para o sacerdote? Porque quem tirou eles de casa foi? Então quem poderia restituí-los era o? Todo mundo entende? Amém? Quando Jesus disse para eles: vão e mostrem para os sacerdotes, na hora que Jesus falou, eles foram curados? Não. O que fez eles serem curados é o ato de receber, Márcio, a palavra profética de Jesus: vão e se apresentem, ou seja, vá fazer o exame. E o cara falou: eu vou. Quando ele virou as costas, falou: eu vou em fé, eu vou em fé, eu vou em fé. Ele começou a ser curado instantaneamente, amém, queridos? Foi a fé daqueles homens que ativou o milagre, amém? A palavra, a continuidade da fé. Isso que gerou o milagre. Quando esses homens voltam se apresentar ao sacerdote, a Bíblia diz que ao voltarem eles começam a ser limpos. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. A atitude em fé. Eles acreditaram naquilo que foi liberado. Aqueles homens, além de clamar, eles tinham fé. Porém, continuando o texto, a Bíblia diz: ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando graças, agradeceu. Aqui nós encontramos um processo de 3 passos. Se queremos demonstrar gratidão a Deus, a familiares e a pessoas que nos abençoaram, no mínimo. A primeira lição, o primeiro passo que eu encontro aqui para poder desenvolver gratidão é quando a Bíblia diz: e voltaram. Diga comigo: voltou. Lucas diz que esse homem, no mesmo instante que ele levantou o seu manto e viu que ele estava curado, e ele deve ter olhado para o amigo e falou: eu tenho nariz? E o outro falou: eu tenho. E eu? Ele falou: tem também. Porque perdi o nariz, literalmente. Ele falou: olha, você está com dedo, você está com dedo. Quando ele vê que ele está curado, Vanessa, a primeira coisa que a Bíblia diz que esse homem faz é voltar. Numa condição egoísta humana nossa, nós podemos até achar motivos para esses 9 homens não voltarem. Sim ou não? A gente acha motivos, sim ou não? Meu Deus, o cara tinha homem que estava 10, 15, 20 anos longe de casa. Que o cara queria voltar para casa rever a família, sim ou não? Ele queria isso, ele precisava disso, ele queria muito logo passar pelo sacerdote e dizer: fui curado, para poder voltar para a sua rotina, viu? Tá? Quem sabe um deles estava com a vontade doida de comer um filé, um bife. O outro, quem sabe, de comer um doce, uma banoffee da Elaine, que é a melhor do mundo. Por quê que esses 9 não voltaram? Não importa. Uma coisa eu vou dizer para vocês: Jesus esperava que eles voltassem. Esperava sim ou não? Às vezes a gente pensa que o coração de Jesus era um coração inseguro quando lê esse texto aqui. Quando volta esse homem, Jesus pergunta para eles a primeira coisa: quantos eram? Não eram 10? Ele falou: por que só voltou um? Ele não mostra uma expectativa naqueles homens, sim ou não? Porque todo aquele que faz algo de bom para você, ele vai ter uma expectativa na sua gratidão. Até Deus. Nós, Wagner, talvez temos uma expectativa pela nossa insegurança. Deus tem uma expectativa que você volte, por quê? Porque quando você volta a agradecer, você ativa um outro nível do agir de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Você vai explicar um pouco mais sobre isso. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Voltando aqui. A Bíblia diz que este homem voltou. O primeiro passo da gratidão é quando nós voltamos. Quando fala voltou aqui, Liliane, o que nós precisamos entender? Memória. Diga comigo: voltar a memória. O ponto principal aqui é voltar à memória. Hoje é um dia de reflexão e eu espero que esta semana seja uma semana de reflexão.
E o meu principal desafio para a igreja no dia de hoje é nós começarmos no domingo, até domingo que vem, fazer uma lista de pessoas, Elisiane, que já nos abençoaram. Se eu pedir para você fazer uma lista de gente que já te rejeitou, que já te humilhou, que já te bagunçou, que já fez você ficar endividado, você vai ter uma lista rapidinho, sim ou não? Faz uma lista para mim, Ezequiel, de gente que já bagunçou com a sua vida. Você não precisa nem escrever no papel. Pá, 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 pá. Agora, se eu pedir para você uma lista de gente que já te abençoou, você consegue fazer rapidinho? A primeira atitude, se nós queremos desenvolver uma cultura de gratidão, é voltar. Eu tenho que voltar lá na minha memória. O que eu já recebi de Deus que eu tenho motivo para agradecer? O que Deus já fez para mim? Eu já agradeci por isso daqui? Eu já declarei isso em gratidão? Eu já lancei uma oferta em gratidão por isso? Primeira coisa. O quanto nós estamos, Fernanda, dispostos a voltar, não para cobrar, não para murmurar, mas para agradecer. Buscar na nossa memória, para colocar em prática este princípio que não faz bem para os outros, faz bem para nós. A gente pensa que a gratidão ela faz bem para os outros, Andressa, mas não é para os outros. Pode alegrar o coração, Gisele, de quem fez e recebeu uma gratidão. Mas a gratidão não faz bem para os outros, faz bem para nós. Eu vou trazer isso no domingo que vem. Segunda atitude, segundo passo desse processo, que eu e você precisamos aprender e desenvolver na nossa vida. A Bíblia diz, e ele glorificou em alta voz. Palavra. Nós temos que aprender a desenvolver a gratidão em palavras. Olhar nos olhos e dizer, muito obrigado. O problema, Odete, é que nós colocamos desculpas. Nós não precisamos arrumar desculpas, palavras de desculpas, mas palavras de gratidão. Será que nós conseguimos ter coragem o suficiente de ligar para alguém que nos abençoa há 10 anos, 15 anos atrás e dizer assim, eu não sei se eu já te agradeci, mas eu quero agradecer de volta. Obrigado. A gente consegue fazer isso? Obrigado porque um dia eu passei fome e você colocou comida na minha mesa. Obrigado porque um dia minha alma estava angustiada e você me veio sorrir novamente. Obrigado porque eu estava passando por necessidade e você abriu uma porta para mim. Será que nós conseguimos isso? Aquele homem voltou e glorificou em alta voz. Diga, falou. E terceiro, atitude deste homem. A Bíblia diz que ele se prostrou em terra. Diga comigo, atitude. Primeiro eu tenho que voltar, memória. Segundo, eu preciso declarar. Mas existem casos que eu preciso agir. O judeu ele tinha um hábito. Que quando alguém lhe fazia algo de bom, ele não agradecia apenas Davi com palavras, mas com atitudes. Até a Deus nós aprendemos que a oferta ao Brasil, ela é um princípio de gratidão, sim ou não? Diga comigo, dízimo, obediência. Diga comigo, oferta, gratidão. Quando eu tenho dificuldade de ofertar, tem gente que ele é fiel no dízimo, Luciano. O cara traz o dízimo dele, ele conta as moedinhas para trazer certinho. Não arredonda nem para cima e nem para baixo. Ele traz certinho, mas para a oferta não. Ele não consegue ofertar. Ele acha, não, estou fazendo muito, devolver meu dízimo. Tem outros que o cara tem facilidade só para ofertar. E não tem facilidade para devolver o dízimo. Não, eu não dou dízimo, mas eu dou uma oferta. Se ele entender o princípio, ele está dizendo algo para Deus. Quando ele não devolve o dízimo e só oferta, ele está dizendo para Deus, eu não sou obediente. E a Bíblia diz que a obediência, ela faz com que as bênçãos nos persigam e nos alcancem. Deuteronômio 28, 1 e 2. Agora, se ele só tem facilidade de devolver dízimo e não tem necessidade, professora Maria, é você que está aí, professora Maria? É ela, que bom te ver. Já estava semana passada, já ia atrasada também. Quando ele tem a facilidade só de devolver oferta, de trazer oferta e não devolver dízimo, ele está faltando obediência. Mas quando ele só tem facilidade de trazer dízimo e não trazer oferta, ele é ingrato. E quando ele não faz nenhum dos dois, ele é desobediente e ingrato. A atitude da oferta, ela demonstra gratidão. Quando aquele homem se prostra diante do Senhor, ele está demonstrando uma atitude de gratidão. Tanto que Jesus diz, voltem, se apresente ao sacerdote e dê a oferta. Jesus não diz isso? Dê a oferta que manda a lei. Quem está aqui comigo, diga amém.
Porque a lei dizia que uma pessoa que fosse curada da lepra, quando ela voltasse, ela tinha que dar uma oferta em gratidão a Deus porque ele foi curado. Atitude. Mas aquele homem, antes mesmo de entregar a oferta na mão do sacerdote, ele se prostra diante do Senhor. Ele se humilha. E essa é a atitude que muitas vezes nós não conseguimos entender. O quanto nós somos abençoados por Deus e a nossa atitude, ao invés de ser gratidão, a gente para de vir na igreja, porque agora meu filho não pode se assustar com o som. O Jefferson toca a guitarra muito alto. E não toca não, eu que peço para ele aumentar. Atitude de gratidão. Ação de graças. Eu vim da Assembleia de Deus. Quem veio da Assembleia de Deus ou passou pela Assembleia de Deus aqui? Levanta a mão, quero ver o pessoal. Temos uns assembleianos aqui. A gente aprendia muito ação de graças lá, sim ou não? Aprendia muito, né? Culto de ação de graças pela pedra fundamental do templo. Culto de ação de graças porque a gente levantou a laje. Culto de ação de graças pelos 40 anos do círculo de oração. Mas nós não trouxemos essa cultura para nós. De ter atitudes de gratidão. A pessoa abençoou e a gente não consegue levar o cara a comer um pastel. Fala, cara, esse pastel aqui é para te agradecer. A pessoa nos ajudou e a gente não consegue dar um lenço e dizer assim, esse lenço é só para representar o meu coração por você. Às vezes a nossa dificuldade, Diego, até porque às vezes quem nos abençoa tem uma condição melhor do que a nossa. E a gente diz, ele não precisa. Não é uma questão de precisar. Quem está me entendendo, diga amém. É uma questão de honra. Atitude é honra. A gratidão é honra, perdão. Atitude de honra que muitas vezes nós não compreendemos. A família. O marido, o cara não dá presente de aniversário, de casamento, o cara não dá presente de aniversário para a esposa, o cara não dá presente de Natal. Gente, desenvolvam essa cultura, por favor, de presentear a família. Meu marido não gosta, ele só é burro. Desculpa, falei demais. Ele só quer dar uma de, não. Ele gosta, todo mundo gosta de receber presente, é ou não é? Ixi, estou pregando para a igreja errada. Presente de Natal. Não, porque eu sou contra a árvore de Natal. E quem disse que você precisa ter uma árvore de Natal para presentear no Natal? Presente de Natal para mim, Cristiano, é muito mais do que simplesmente uma data comemorativa, mas é quando eu estou encerrando o ano, Elisiane, dizendo assim, obrigado. Obrigado. É claro que a condição financeira hoje, ela nos restringe, mas não são os grandes presentes, uma havaiana para a tua esposa, não, a havaiana elas não vão querer não. Né? Mas para o marido pode ser uma havaiana, não tem problema. A condição financeira, um presentinho, uma lembrança, mas é necessário. Não é amigo secreto, porque amigo secreto é você trocar. Não estou dizendo que é errado também, mas não é um amigo secreto, é muito mais do que isso. Amém, queridos? Nós precisamos desenvolver esse hábito, principalmente dentro de casa. O quanto nossa família nos suporta. Ontem eu conversava com a Anne e ela falou assim, amor, nós precisamos fazer alguma coisa para os meninos esse fim de ano. Alguma coisa diferente para eles. Ela falou, meu Deus, como eles pagam o preço com a gente. E a gente sai de casa muitas vezes 8 horas da manhã e volta meia-noite. E a gente deixa eles com vô, com vó, e leva para cá, e carrega para lá, e vai fazer velório, e leva eles, ficam no carro, e vai no hospital, e eles ficam no carro, e vai fazer o quê? E eles ficam, eles vão para a igreja agora nesse tempo, e ficam o tempo todo com a gente aqui na igreja, estudando aqui na igreja. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, por quê? Para mostrar a nossa gratidão, porque se eu não agradecer os meus filhos pelo que eles fazem, é perigoso quando eles crescerem, eles odiarem o ministério. Meu pai fazia, e não... Quem está me entendendo, diga amém. Gratidão. Atitudes. Então diga comigo, voltar, falar e agir. Esses são os 3 passos para quem quer desenvolver gratidão plena. Vamos ficar de pé, queridos.